Olá, pessoal! Bom, na aula de hoje trataremos da cartografia portuguesa nos séculos XVIII e XIX. Esse conteúdo está na página 116 da apostila de História. Mas antes, vamos saber o que é uma cartografia. Cartografia é a atividade que se apresenta como conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas, que, tendo por base os resultados de observações diretas ou da análise de documentação, volta-se para a elaboração de mapas, planos cartesianos e outras formas de expressão ou representação. Então, no caso aqui, a cartografia para a gente são o quê? São os mapas que foram desenhados principalmente na época das grandes navegações e que tem um grande valor histórico para nós. Por quê? Porque nós conseguimos saber mais ou menos como era o formato daquela terra, como eles imaginavam aquele recém-território conquistado através do quê? Das cartas topográficas, da cartografia, tá? Vamos aqui. Durante o século XVIII, declinara a primeira política cartográfica de Portugal e do mundo. Com a invenção do cronômetro e a solução do problema da determinação de longitude, a cartografia náutica passou por uma verdadeira revolução. As cartas cartográficas portuguesas do século XVII tornaram-se obsoletas e era preciso rever os levantamentos em todo o mundo. Com esse propósito, foi criada a Sociedade Real Marítima, Militar e Geográfica em Portugal, que se extinguiu com as invasões francesas, mas deixou marcos importantes do seu trabalho na costa do Brasil. Então, ao longo que as coisas foram se aperfeiçoando, não foi de tanta utilidade as cartas cartográficas, porém, ela era um registro histórico, então elas precisavam ficar armazenadas em um lugar. Um dos lugares que elas ficaram armazenadas foi no Rio de Janeiro e estão até hoje num museu chamado Museu Naval. Algumas bastante interessantes nas mapotecas do Serviço de Documentação da Marinha e do Palácio de Itamaraty demonstram qualidade dos serviços hidrográficos portugueses desse período. Aí tem algumas que estão lá, olha, o plano topográfico, Porto, entrada do Rio de Janeiro, seus corredores, a Carta da Baía de Guanabara, a Carta Reduzida do Oceano Atlântico por José Fernandes Portugal. Foi traçada em 1791 as cores sobre o pergaminho, a Carta Hidrográfica do Porto do Rio de Janeiro, feita pelos oficiais da Armada Real, e sobre a chefia do capitão-tenente Diogo Jorge de Brito. Em 1810, é a carta de chegada mais apurada e técnica da hidrografia do Brasil. Bom, como eu falei, algumas dessas cartas históricas que mostram, né, os traçados, as rotas e também o mapeamento, né, da Nova Terra, elas estão guardadas no Museu Naval no Rio de Janeiro, que é esse que está na foto à minha esquerda. Do lado direito tem algumas fotos de objetos que eram utilizados nessas navegações. Então, assim, são objetos que têm um valor histórico muito importante, porque como se chegar num lugar tão longe com tão poucos recursos? Então, como eram esses recursos? Hoje a gente tem muita tecnologia, mas imagina há 500 anos atrás, 520 anos atrás, fazer uma viagem como os portugueses fizeram, tá? Aqui tem mais algumas fotos e se vocês quiserem conhecer o museu, é só digitar no site de pesquisa, Museu Naval do Rio de Janeiro, que vocês vão encontrar muito mais outras fotos, tá? A pergunta que tem na página 116 é: qual a importância de se preservar a história da navegação e mantê-la exposta em museus? Por que esse museu naval ele é importante? O que ele vai trazer para a gente de informação? É isso que vocês vão precisar colocar aí na nossa resposta da página 116 e refletindo a respeito do texto, tá? Então, voltem ao texto, leiam, assistam essa aula, prestem bastante atenção, porque é importante preservar a história da navegação. O que ela vai trazer para a gente? O que ela vai nos ensinar? O que a gente vai conseguir entender através dela, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula e seguiremos com os nossos conteúdos nas próximas atividades. Até mais, pessoal!